Provérbios capítulo 18, versículo 15. O coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios procura o saber. Na outra versão diz o seguinte: a pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para aprender. O que é que esse provérbio está destacando aqui? A importância do conhecimento. Conhecimento. A busca do conhecimento e a importância do conhecimento e a busca do saber. Então, pessoas sábias são pessoas que têm um coração na busca do conhecimento. Agora veja só, que conhecimento é esse aqui? Aí é que a gente tem que ver e deixar claro. O conhecimento é aquele conhecimento que traz sabedoria. É o conhecimento que traz sabedoria, que ajuda na sabedoria. Quem adquire conhecimento, meus irmãos, tem milhões de pessoas que adquirem conhecimento. É como eu já disse para vocês, tem PhD, que é o maior alto grau dentro acadêmico, mas o cara é um idiota na vida. É um tolo. Entendeu? É soberbo, e na maioria das vezes é assim, né? O conhecimento humano, ele traz a soberba, na maioria das vezes. O indivíduo é soberbo. Um indivíduo acha que só ele que sabe das coisas, né? Que o que ele faz é o mais importante. Mas o conhecimento que está se falando aqui é o conhecimento na busca de sabedoria, porque o sábio busca sabedoria. O sábio busca sabedoria. Então, as pessoas sábias vão ter esse coração voltado a adquirir o conhecimento que vão lhe dar sabedoria. A primeira parte do provérbio diz assim: o coração do entendido adquire conhecimento. Significou que os sábios têm o discernimento que eles precisam expandir o seu conhecimento. Eles precisam expandir o conhecimento, eles precisam alargar o conhecimento, aumentar o conhecimento. Está dentro da natureza dele, desse ser humano, que ele quer aprender mais e conhecer mais. O indivíduo sábio faz isso, quer adquirir sabedoria. Então, com o passar do tempo, com a busca constante de conhecimento e de aprimoramento, esse indivíduo vai ter o quê? Desenvolvidas habilidades para que ele possa tomar decisões. E tomar as melhores decisões, no caso. Tomar as melhores decisões. E, ao mesmo tempo, tornar-se cada vez mais sábio nas suas decisões. É aquilo que eu sempre digo para vocês: a sabedoria ela não é adquirida na cadeira da escola, na carteira escolar. Não é dentro da escola que se adquire sabedoria. Na escola se adquire conhecimento. Não existe um lugar onde diz: olha, aqui você vai aprender a ter sabedoria. Não. A sabedoria quem vai nos passar é a vida, é viver a vida. A sabedoria vem se relacionando com os outros, mesmo que aquelas pessoas lhe tragam problemas. Sabia disso, irmão Juvenal? Mesmo com aquelas pessoas que trazem problema para a gente, que são causadores de problema, ou que elas são o problema, elas também são responsáveis para a gente aprimorar a nossa sabedoria. Sabia? Porque a partir
dessa relação entre conflito e paz, é que a gente vai desenvolver atitudes sábias. Imagina o irmão tem um vizinho, cria problema a vida toda. No começo você acha que resolve com a força do braço, a força física. Com o passar do tempo você começa a ver, primeiro, que você não vai resolver com a força física. Você pode até agravar, você na verdade vai agravar o problema. Muitas vezes até para você mesmo, porque se imagina que você faz alguma coisa e esse indivíduo morre. Você vai ser condenado por um crime. Você agravou o problema é só o desentendimento. Aí você resolve o quê? Como teve um caso, né, de dois homens, eram donos de terra, e eles tinham uma cerca. Eles tinham um limite da terra de um. Aí um dos indivíduos resolveu botar a cerca mais um pouco para frente e invadiu o terreno do outro. O outro chegou e disse: rapaz, mas essa parte de terra não é minha? Ah, não é não. Aí começou. Não é. Lá vai problema para a justiça. Um dos indivíduos pensou, aquele que teve a terra invadida, pensou em quê? Eu vou matar o outro. Mas depois ele viu que se ele matasse o outro, ele ia aumentar o problema. Ele não ia resolver o problema. Ele disse: eu vou aumentar o problema, porque aí eu vou me tornar um assassino. O que é que ele fez? O que ninguém esperava. Chegou um belo dia e foi na casa do inimigo. O inimigo tomou um susto quando viu ele chegar em casa, na casa dele, disse: olha, eu venho em paz. Levantou a camisa: eu não estou armado, eu vim em paz. Eu vim aqui lhe dizer o seguinte: eu não vou brigar mais com você por causa daquele pedaço de terra, aquele pedaço de terra é seu. Aí o cara olhou para ele assim, aí disse: meu? Não. Agora eu é que vou dar, eu vou trazer a minha cerca mais para cá e vou lhe dar uma parte de terra minha para você. Não, eu não quero. Você pode ficar e eu não quero mais confusão com você não. E foi embora. O resultado é que o outro indivíduo foi lá e mandou tirar a cerca e botou a cerca dentro do terreno dele. E deu uma parte de terra para o outro. Isso foi uma decisão sábia, né? Ele chegou lá e disse: olha, eu não vou mais brigar com você por causa desse pedaço de terra. Como eu já vi casos de gente brigar por 20 centímetros de terra. Um pedaço de terra dava o quê? Dava 1 metro, uns 2 metros. Acho que eram 2 metros. 2 metros por 30 centímetros, então um pedacinho assim. Aquela lingueta. Depois de 30 anos, o indivíduo chegou na casa do outro e foi dizer que ele tinha invadido a terra dele. Esse terreno que eu tinha, eu vendi para você. E quando você chegou, eu já tinha construído isso aqui. E quem construiu foi o pedreiro, não fui eu. E eu não entendia de nada. Não, mas eu medi aqui, está errado. Tá bom, vamos medir. Se fosse eu passo para você. Aí mediram e realmente tinha 20 centímetros. 20 centímetros, gente. Eu só soube dessa história depois, né? Aí 20 centímetros por, acho que não dá nem 1,5 metro. Dá nada, é pequeno. É uma, como chamam de nesga, né? Um trechinho de terra que eu acho que vai cortar. Ela começa assim, fechada, né? Aí depois vai abrindo e dá em 30 centímetros. Então um pedacinho. Deixa eu pegar meu celular aqui para ver, calcular quanto é que daria em termos de metragem esse negócio. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se calcula aqui.
ver. Não. Tá calculando, deixa eu ver quanto é que vai dar aqui. Gente, dá 0,2 metros quadrados. Sabe o que é 0,2 metros quadrados? É um quadrado de 20 centímetros. Né? É isso aí. 0,2 é 1 metro, 1,5 metro por 0,3 dá unidade quadrada, 0, rapaz, é muito pequeno. É um quadrado de 20 centímetros. Ó, minha mão aqui dá 20 centímetros, pronto. Isso aqui é a metade de um quadrado. E a outra metade. Ou seja, o cara estava brigando por um quadrado de 20 centímetros de terra. Eu nunca tinha parado para calcular, não. Agora foi que eu me surpreendi com o cálculo. Dá uns quadrados de 20 centímetros. Gente, é do tamanho, eu acho que é do tamanho da Bíblia. Porque a Bíblia não é quadrada, a Bíblia é retangular, né? Mas é um quadradozinho, 20 centímetros. Que seja de 30 centímetros. Né? É o tamanho de uma folha de papel. A pessoa estava brigando, fazendo confusão, questão disso aí. Depois de 30 anos, com casa construída, com muro construído, todo mundo já com neto, e o indivíduo vai fazer questão por isso. Aí a pessoa está certa, pode cortar o muro aí e faça a sua parte. Foi assim. Então vamos lá. Voltando ao provérbio. A segunda parte do provérbio diz que o ouvido dos sábios busca conhecimento, ou seja, o sábio é alguém que ouve atentamente e busca informação nas melhores fontes. Nas melhores fontes. Onde ele tem certeza que ele vai obter as melhores respostas. Vamos pegar um exemplo aqui, pode ser um pouco exagerado, mas vamos. Alguém pode querer pedir uma orientação sobre honestidade a um ladrão? Não. Você pedir uma opinião sobre honestidade a um ladrão? Não. É, irmão Djalma? Ele vai dizer, então você está roubando também. Ele vai querer dizer que você é melhor esquecer essa parte da honestidade e vamos roubar. Né? É o mesmo que chegar e pedir assim, rapaz, eu vou me aconselhar na Bíblia para ver como é que eu faço para enganar os outros. Aí eu vou perguntar aqui a Deus aqui, como é que eu faço para enganar os outros? Nem precisa, porque já está na nossa natureza como é que se faz. Basta ele deixar florar. Mas eu estou chamando a atenção porque, veja só, a gente tem que buscar as informações nos melhores lugares. Então, eu vou perguntar sobre honestidade a pessoas honestas. Isso aí depende de título, meus irmãos, porque existe o juiz desonesto e o juiz honesto. Existe o delegado honesto e o delegado desonesto. Existe o policial honesto e o policial desonesto. Existe o governante honesto e o governante desonesto. Existe a autoridade honesta e a autoridade desonesta. E muitas vezes tem uma pessoa simples, humilde, mas ela é honesta. E ela tem sabedoria para falar sobre aquele assunto. Uma outra coisa que o sábio tem que reconhecer é que o sábio não sabe tudo. Ele tem que estar disposto a ouvir os outros. Ele tem que estar disposto a considerar outros pontos de vista. E ele também tem que desenvolver um diálogo construtivo, porque veja só, hoje em dia os diálogos não são mais construtivos não. Raros são os casos de pessoas que desenvolvem um diálogo construtivo. Diálogo construtivo é quando você tem opinião, eu tenho opinião, e a gente, na nossa conversa, no nosso diálogo, nós vamos construindo, tá, uma resposta mais próxima da verdade sobre aquele assunto.
Então nós vamos conversar, dialogar, cada um com o seu ponto de vista, e a gente vai chegar num acordo onde a gente vai ver qual é a melhor solução. A pessoa que não é sábia, a pessoa não aceita o diálogo. Ele diz, não, é do meu jeito e acabou. E tem o outro, e muitas vezes não precisa ter outro, né, tá investido de autoridade, não. Às vezes a pessoa simples mesmo, não, é assim que tem que ser. Eu não já conheci gente assim. Foi quando, meu Deus? A Convenção Batista foi no mês de... Foi em janeiro. Estávamos eu, pastor Juvenal e um outro pastor. E o pastor contando do problema que tinha na igreja dele. E Juvenal sabe que eu sou advogado. O outro rapaz não era advogado. E eu comecei a explicar para ele, eu também não disse ele que eu era advogado, não. Comecei a falar para ele, olha, você tem que levar em consideração tal situação, assim, assim. Você tem que fazer prova. Você tem que se documentar para se proteger. Ah, não é assim não. Aí eu olhei para o Juvenal olhou para mim, aí eu disse, rapaz, tá danado. Porque estou ali estudando legislação o tempo todo, né? Estou explicando ele como é que tem que ser. Ele está dizendo que não é? Aí eu disse, ó, deixa ele no banheiro que eu vou e volto. Aí quando eu saí, aí eu disse, rapaz, sabe quem é aquele cara? Não. O cara é advogado. O cara é advogado. É mesmo? Rapaz, sabia não. E tu dizendo a ele te orientando. Gratuitamente, faça assim e tu. Não, nem assim não. É o caso do tolo. E é pastor. Não é porque é pastor, porque é PhD, porque é tolo e muitas vezes age com idiotice, não. E era pastor. E é, né? Porque ele está na igreja de lá. Aí quando eu voltei, eu comecei a explicar as coisas, ele começou, realmente e tal. Eu digo, foi o que aconteceu, Juvenal? Que ele, rapaz, eu disse a ele, irmão, o cara é advogado, por te orientando de graça. E tu dizendo que não é assim, não. Aí eu disse, Juvenal, eu já estava voltando para encerrar o assunto, eu não ia falar mais nada, não. Porque o próprio Jesus disse, não fique dando pérola para os porcos, não. Porco no sentido assim, não adianta você dar um conhecimento a quem não quer. Não adianta. Meu Deus, não adianta. Isso aqui serve para a gente também, meus irmãos. Aqui. Eu vou ficar, venha domingo de manhã, venha domingo de manhã. Não. O coração sábio vem buscar o quê? O conhecimento. Quem não quer, paciência. Agora, vai chegar um dia que vão querer e não vão ter. Vão querer ter o conhecimento e não vai ter disponível. Como vai chegar o dia, meus irmãos, que tem pessoas que vão querer ler a Bíblia e não tem Bíblia. E não vai ter. Várias situações na história mostraram isso. Na história da igreja. Tem lugar no mundo aí que o indivíduo só tem uma folha de Bíblia. Uma folha. Como um irmão que tinha só uma folha de João 3, que era o trecho de João 3,16. Só tinha aquela folha. Eles se baseavam naquilo para viver. Era o texto bíblico que eles tinham. Então o indivíduo lia e decorava. Decorava. O indivíduo lia para decorar. Tinha indivíduo que saía, andava 800 quilômetros, como eu já falei para vocês, para passar um ano decorando o Evangelho de João. Para poder voltar com ele decorado na cabeça. Para passar para os outros, porque não podia ter livro. Na cabeça o indivíduo não entra na cabeça do outro. Então, ele falava. Falava o texto, repetia o texto, repetia o texto. Imagina, decorar o livro de João todinho. Todo decorado. O cara passar um ano decorando o texto. Para voltar, para passar para os outros. Correndo risco de vida, viu? E muitos morrem. E muitos estão sendo mortos. Né? Principalmente na Coreia do Sul. Na Coreia do Sul, se descobrir que você é um crente, matam você, sua mulher, menino, mata tudo.
sistema é tão miserável que o indivíduo, a mulher, por exemplo, presa numa prisão daquela, ela muitas vezes é estuprada pelo soldado, pelo cara que está cuidando da prisão. E ela tem que esconder a gravidez, porque se descobrir que ela está grávida, matam ela. Aí o indivíduo faz o quê? Quando o menino nasce, ele pega um balde de água e levanta o menino de cabeça para baixo e enfia dentro d'água. De cabeça para baixo, para matar. Matar afogado. Para matar afogado. E matam as crianças. Na frente da mãe. E muitas vezes a mãe não quer que mate a criança. E o cara faz isso, o soldado faz isso. Porque ele é o pai. E tem mais essa, ele é o pai. Aquele carinha ali é filho dele. Ele mesmo que mata o homem. Mas se for da mulher e o marido, não mata não, né? Não, quando é casado não, né? Mas ela estando presa não pode não. Mas tem muitas situações que os filhos são ensinados a dedurarem os pais. E esse relato desse livro que eu li, ele mesmo, ele dedurou o pai dele e a mãe, por conta de comida. E ele viu, e eles fazem isso lá, eles botam em praça pública e matam as pessoas, fazem um pilotão de fuzilamento. Matam na frente da criança, matam o pai e a mãe, na frente do próprio filho. É assim. Mas, voltando aqui, diz assim, os sábios reconhecem que não sabem de tudo e estão dispostos a ouvir os outros, a considerar diferentes pontos de vista, né? E a desenvolver e se envolver em diálogo construtivo. Por isso que eu digo, meu irmão, não perca tempo com diálogo que não constrói nada. Dá só um exemplo para os irmãos. Um diálogo que não constrói nada, falar da vida dos outros. Não acrescenta nada à vida de ninguém. Ficar debatendo sobre novela da televisão não acrescenta nada à vida de ninguém. Ah, pastor, eu li um livro tão bom e vou conversar com o irmão, falar para ele ler também, para a gente conversar. Esse é um diálogo construtivo. Aí eu estou lendo um texto da Bíblia, tem outro irmão que está lendo também, a gente está estudando junto, pastor. Esse é um diálogo construtivo. Às vezes a gente senta para conversar, mas a respeito dos problemas da vida, né? Analisando a situação. E cada um dá a sua opinião, isso é um diálogo construtivo. Mas tem gente que vive num diálogo que não é construtivo. Né? Porque fulano saiu com ciclano, porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo, e fulano olha a filha dele, olha o filho, olha o marido, olha a mulher. Esqueça isso. Não gaste seu tempo com isso. Se você calcular a quantidade de horas que você está ali gastando, desperdiçando, com algo que não é construtivo, você vai ficar escandalizado, meu irmão. Tem gente aqui na igreja que deve gastar a semana se brincar, 48 horas ou mais agarrado no celular. Como eu falei a semana passada. Pega o celular e abra e peça para lá. Ele tem lá. Quanto tempo você gastou? Ele diz. Entendeu? Em Facebook, em Instagram, essas coisas. É tanto que eu desinstalei do meu celular. Desinstalei, eu nem olho mais. Desinstalei. Só quando alguém manda alguma mensagem que é associada àquela rede social, eu vou lá e abro e vejo. Aí, às vezes passo, vejo algumas coisas e tal, interessante. Né? Mas não perca tempo. Então, esse provérbio ele diz que o conhecimento e a sabedoria são alcançados por meio do quê? Dessa necessidade e dessa busca, dessa atitude mental de querer buscar. Porque não basta só eu quero buscar, se não tiver uma atitude mental para querer buscar. Né? Ah, é muito bom, eu vou para a escola dominical, é muito bom, eu gosto de aprender. Sim, mas senta aqui e fica só de ouvir. Se você não chegar em casa e não estudar de novo, não ler, você não aprende. Você só ouviu tudo que eu falei. É importante você ler. E pensar naquilo que foi dito, com a sua própria forma de pensar. E aí você vai desenvolvendo sabedoria. Então devemos o quê? Ter um coração
que anseia pelo conhecimento e um ouvido bem aberto para buscar sabedoria, meus irmãos, em diferentes lugares, em diferentes fontes, seja na igreja, seja na Bíblia, seja num livro, né, que fala sobre aquele assunto, seja com um irmão mais experiente na palavra, seja com um pastor que seja experiente, porque também tem, como eu disse para você, né, tem pastor que ele nos envolve sabedoria, é impressionante, o assunto dele é ali, raso, e daqui não passa. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, de ir e ouvir um sermão e sair do sermão do mesmo jeito que entrou, às vezes até pior. Olha assim, rapaz, não acrescentou nada. Você olha assim, falou coisa com coisa. Perca de tempo. Não sei se os irmãos já tiveram essa experiência, eu já tive já. De algum lugar, e você fica olhando assim, rapaz, não acrescentou nada. Não é porque você sabe mais do que o outro, não. A questão não é essa, não. A questão é que ele, no que ele vai passar, ele não buscou aprofundar o conhecimento sobre aquilo, não. Fica ali em cima, naquela água rala, tá entendendo? É o mesmo, né, irmão Juvenal, de querer fazer 5 litros de café com a